Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando aqui em Atos capítulo 8. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Atos capítulo 8, a partir do versículo 25, diz assim: Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Até o verso 35. Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai querido e amado, Tu és bom. Tu és o nosso Senhor, o nosso Criador, Tu és o Santo de Israel, Tu és o Deus perfeito e maravilhoso. Não existe nenhum outro, nunca existirá nenhum outro, e nunca existiu nenhum outro como o Senhor é eterno. Eu peço, Senhor, perdoa as nossas falhas, porque nós falhamos contra o Senhor, nós falhamos contra o nosso próximo, nós falhamos contra nós mesmos. Perdoa as nossas falhas, Senhor, perdoa os nossos erros, perdoa os nossos pecados. Tem misericórdia de nós. Pai, eu te agradeço por mais esse dia, te agradeço porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos suprido, tem nos guardado. Te agradeço por mais um dia, Senhor. Te glorifico por mais esse dia. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe hoje, prepare o nosso dia, prepare tudo que nós precisamos para o dia de hoje. Nosso dia está diante de Ti, Senhor. Tudo que acontecerá no dia de hoje está diante de Ti, Senhor. Peço em nome de Jesus, então, que o Senhor nos abençoe, nos prepare para esse dia, que o Senhor nos guarde, nos livre do mal, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Galera, aqui, então, Pedro e João já estavam saindo de Samaria, né? Filipe ouve a voz do Espírito e o Espírito Santo fala para Filipe: olha, vai para a estrada deserta. Lá na estrada deserta ele encontra esse eunuco etíope, e eu falei o nome da rainha aqui com um sotaque muito americano, né? Candace, eu não sei o nome dela, não sei pronunciar o nome dela. Candace, não sei como é que fala. Ele se encontra com o eunuco dessa rainha, né? E esse eunuco, ele tá lendo o livro de Isaías, um trecho ali bem profético a respeito de Cristo, do livro de Isaías. E ele não tá entendendo, ele fala pra Filipe, olha, como que eu vou entender se ninguém me explicar de quem que ele tá, eu não sei nem de quem que ele tá falando, ele tá falando dele mesmo, ele tá falando de outra pessoa, se é de outra pessoa, de quem que ele tá falando? Que são dúvidas muito justas, né, são perguntas muito honestas ali, em relação à interpretação da palavra, que nem sempre é tão simples. Essa passagem mesmo, no momento da leitura, se aquele etíope, que provavelmente aconteceu, não tinha a informação da vinda de Jesus, ou não conhecia profundamente a história de Jesus ali, a história recente, né? Jesus tinha acabado de ser crucificado. Ele não ia entender realmente, não tinha revelação daquela passagem, mas Filipe já tinha. Porque Filipe tinha estado com Cristo durante o ministério de Cristo, tinha sido um dos discípulos de Cristo, e viu tudo aquilo acontecer, está na igreja primitiva, está na igreja desde a formação, da primeira formação da igreja. No dia do Pentecostes, Filipe, tudo indica, né, que Filipe já estava ali. Tudo indica com um nível de segurança altíssimo, tá?
Então Filipe entendia tudo o que estava acontecendo. Filipe sabia claramente que aquele trecho do livro de Isaías falava sobre Jesus, sobre o Cristo. E então ele começa a apresentar a história de Jesus, começa a apresentar o que Cristo fez para aquele etíope. Mas a passagem aqui, o versículo claro que nos pega é: como eu vou entender se ninguém me explicar? E galera, a reflexão que eu faço aqui para hoje é: tem muita gente aí fora querendo preencher o vazio que existe dentro dela, com tantas coisas que não vão preencher, né? E muitas delas querendo compreender o que é que vai preencher esse vazio, ou até mesmo já querendo compreender um pouco mais do Senhor, ou até mesmo querendo compreender um pouco mais da própria palavra já. Então são níveis diferentes, né? Pessoas que têm um vazio no coração e não sabem como preencher. Pessoas que já entenderam que Deus é uma possibilidade, né? Que se entregar ao Senhor é uma possibilidade, mas que ainda não conhecem nada, que ainda estão tentando entender alguma coisa, o mínimo do mínimo sobre Deus. E pessoas que já têm uma decisão de seguir a Cristo, que já têm uma decisão de serem cristãs realmente, mas que ainda não compreendem as Escrituras. 3 níveis diferentes, né? E para esses 3 níveis diferentes, nós precisamos ser o povo que vai direcioná-los. Aqueles que ainda estão procurando preencher um vazio, que nós sejamos aqueles que mostram que Deus é a peça que falta, que Deus é o único capaz de preencher esse vazio, que sejamos nós a apresentar isso. Aqueles que querem conhecer a Deus porque ainda não conhecem, mas que já sabem que querem, ele tem uma curiosidade, que sejamos nós a dar um bom testemunho como cristãos e apresentar o Senhor como ele realmente é. E aqueles que têm dificuldades de entender, de interpretar a palavra, mas que já tomaram uma decisão por Cristo, que sejamos nós a ajudá-los a compreender. E daí você pode pensar assim: mas André, eu não tenho como fazer isso, eu não sou essa pessoa, né? Eu não tenho estudo, eu mesmo às vezes não compreendo a palavra. E olha, gente, eu posso falar que às vezes nem eu compreendo a palavra, eu estudo todos os dias, eu me dedico bastante para isso. Mas às vezes nem eu entendo a palavra, eu leio alguns trechos que eu falo: meu Deus, o que está acontecendo aqui? E daí recorro, como faço constantemente, a teólogos, a estudiosos, pessoas que já dedicaram aí a vida toda na interpretação da palavra. Mas nós, independente do nível de estudo que nós tenhamos, nós precisamos ser essas pessoas com aquilo que Deus já depositou em nós, porque quando nós vamos apresentar o Senhor para as pessoas, não somos nós que estamos falando. Nós dependemos do Espírito Santo e o Espírito Santo vai falar. Então nós precisamos nos dispor a sermos essas pessoas que, assim como Filipe, obedecem à voz do Espírito Santo e permitem que o Espírito Santo capacite. Nota nesse texto como Filipe obedece ao Senhor, né? E então permitir que o Senhor fale através de nós. E se você não tiver ainda condições de fazê-lo, pelo menos compartilha o AB7 ou algum vídeo do canal com essas pessoas. Creio que aqui no canal ou no Spotify, onde você estiver acompanhando a gente tem muito recurso, galera, para ajudar essas pessoas, para te ajudar a conversar com essas pessoas. Então, se você quiser, compartilhe um vídeo, compartilhe o AB7, compartilhe uma playlist de um estudo bíblico do canal. Tem tanto recurso já que a gente já publicou, totalmente gratuito, né? Quem sabe não é uma boa forma de você ajudar essas pessoas a compreenderem um pouco mais. Mas a meditação de hoje, num resumo muito rápido, é: todos nós precisamos nos dispor em obediência ao Espírito Santo para falar do Senhor. É isso que a gente precisa fazer, galera, no nível que a gente puder, com os recursos que a gente tiver. A mensagem de hoje é essa: Deus abençoe a sua vida, a gente se vê amanhã se Deus quiser. Paz.